Meu amigo vascaíno, conforme prometido, a gente está passando aqui para poder trazer algumas notícias sobre a situação envolvendo reforços. Hoje, em pleno dia de jogo do Vasco da Gama, Vasco aplicou uma goleada histórica, 6-0 em cima do Santos. O Vasco desenvolvendo vários negócios aí nos bastidores, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Perfeito? Não deu para a gente fazer a nossa live das 21h30, porque o celular deu problema, a gente está com uma câmera aqui, material alternativo, portanto, vamos passar aqui o noticiário e pedir para você que não é inscrito, você está feliz aí, eu também estou, venha fazer parte aí da nossa família. Queria começar falando aqui sobre o jogador Carlos Andrés Gomes, tá? O Carlos Andrés Gomes, que chegou essa semana ao Brasil, terá o, a possibilidade de estrear contra a equipe do Juventude na próxima quarta-feira, lá no Alfredo Jaconi. Amanhã, o visto de trabalho do atleta estará pronto, estará ok, e o jogador será colocado à disposição do Fernando Diniz. Ainda amanhã, o Vasco pretende registrá-lo no boletim informativo da CBF. Mas outras situações que eu quero passar aqui para você, torcedor cruz-maltino. O Admar Lopes continua lá na Turquia. Lá na Turquia, ele desenvolve a contratação de dois atletas. Perfeito? O Carlos Cuesta e o jogador Jean Onaná. Vamos por partes aqui. Situação do Cuesta entre o Vasco da Gama, o clube turco e o empresário do atleta está tudo ok. É realmente naquela situação a qual eu expliquei para você no decorrer da semana, o Vasco da Gama aí desembolsando a princípio 6 bilhões de euros por 60% dos direitos econômicos do jogador, tá? Porque eu digo a princípio, que se o jogador vir a bater meta, o jogador vai custar mais 2 milhões de euros aos cofres vascaínos. O que está faltando aí nessa negociação é o pagamento das garantias, que a gente chama popularmente de luvas, tá? O Vasco pretende fazer esse pagamento amanhã, certo? Para poder anunciar o jogador. A gente vai ter essa semana jogador desembarcando aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, tá? Isto independe da situação envolvendo o jogo de hoje, né? O Vasco venceu, mas o Vasco segue firme no mercado, até porque o Vasco pretende disputar a Copa do Brasil em pé de igualdade com os outros e, óbvio, melhorar aí na situação do Campeonato Brasileiro. Sobre a situação do jogador Onaná, tá? Houve uma reunião na última quinta-feira, na quinta-feira passada, entre a Rafaela Pimenta, que é a empresária do atleta, certo? E o nosso bravo Admar Lopes, e o Besiktas deu o ok para o Vasco da Gama evoluir nas conversas aí, tá? O Vasco só está, neste momento, negociando com o jogador a situação de valores de salários, tá? E como que vai ser o pagamento aí dessas
luvas a gente coloca aqui para você. Bom, outras situações aí de mercado aí que a gente vai ter sacramentado por bem ou por mal nesta semana. É a situação do jogador Jansen Embepá, tá? É outro zagueiro que o Vasco negocia, esse chegando ao Vasco da Gama a custo zero. O jogador pediu ao Vasco da Gama aí um salário anual de 2 milhões de euros, daria ali 12 milhões de reais, daria 1 milhãozinho por mês, para poder ser atleta no Gigante da Colina. Perfeito? Então, essa situação também está muito bem encaminhada, o Vasco trazendo 2 zagueiros aí. Bom, e para a gente acabar aqui o nosso vídeo, a gente acaba falando sobre a situação do atleta francês, o Iconé, tá? Que é a grande contratação que o Vasco está tentando. Se chegar, é aquele jogador que vai para o aeroporto internacional do Rio de Janeiro. O Vasco entende que tem que trazer mais um atacante, né? E o seguinte, a Fiorentina também já deu o ok para o Vasco poder fazer a situação dessa contratação. Então, são algumas situações que estão saindo do papel. Uma semana que vai ser decisiva para o Vasco da Gama. Não pense você, porque o Vasco ganhou de 6 hoje, que não chegará reforços, porque vai chegar sim. Vão chegar reforços aí para que o Vasco tenha condições de sair dessa situação mais rápido do Campeonato Brasileiro e de ter pé de igualdade aí, de jogar uma Copa do Brasil de igual para igual. Porque depois desse resultado de hoje aí, com a evolução de vários atletas, a gente já não duvida mais que o Vasco tem condições aí de passar pela a equipe do Botafogo. Perfeito, pessoal? Então, um videozinho curto para a gente passar essas situações para vocês. Amanhã, às 10h40 da manhã, vídeo novo. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!